Olá, amada igreja, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos ao nosso devocional de hoje e seguindo o aprendizado com o livro de Salmos. E o tema hoje é oração no lugar do olho por olho. Em troca da minha amizade, eles me acusam, mas eu permaneço em oração. Salmo 109, versículo 4. A vontade de atirar pedras em quem nos atiram pedras é enorme. A vontade de pagar o mal com outro mal é enorme. A vontade de adotar a política do olho por olho, dente por dente, é enorme. Mas nem sempre essa é a melhor estratégia. O salmista usou um recurso oposto ao da vingança. Em troca da minha amizade, eles me acusam, mas eu permaneço em oração. Salmo 109, versículo 4. É claro que a injustiça tem de ser punida, mas a vingança não pertence ao homem, mas a Deus. Naturalmente, o salmista conhecia e respeitava por aquela palavra de Deus que aparece no Cântico de Moisés. A mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo, os pés deles, dos inimigos, escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando, e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35. A pessoa prejudicada não deve fazer justiça com as próprias mãos. A medida que ela deve tomar é expor a injustiça recebida a Deus e deixar o problema nas mãos dele. Além de desabafar, o que diminui a intensidade da indignação, o injustiçado entende que tomou as providências cabíveis. Neste tipo de oração, a súplica pode ser assim: Ó Senhor Deus das vinganças, resplandece. Salmo 94, 1. Ou então, ó Senhor, Deus vingador, intervém. Ou manifesta-te, ou mostra tua ira, ou aparece. Ao permanecer em oração, mesmo quando maltratado, o salmista estava se antecipando ao conselho de Paulo. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Romanos capítulo 2, versículo 19. E aqui tá um tema que eu acredito que todas as pessoas já passaram por essa situação, né? A situação de serem maltratados, de serem injustiçadas, mas o salmista ele nos deixa aqui uma lição valiosa. Apesar dele ter, né, oferecido a amizade dele, essas pessoas o acusavam. Mas ele teve uma atitude diferenciada. Ele permanece em oração. E geralmente em situações assim, né, de, de pessoas serem maltratadas, injustiçadas, né, eh, seja numa situação de amizade ou não, o salmista ele cita aqui a questão da amizade, né? Mas seja uma questão de amizade ou não, a grande realidade, né, é que nós temos vontade sim de atirar pedras, né? A gente tem vontade sim de pagar o mal com o mal, né? À vontade, né? À vontade, né? A vontade de adotar, como falou o tema, né? A política do olho por olho, dente por dente, porque era assim, né? Na época da lei ali de Moisés, era olho por olho, dente por dente, né? Mas nem sempre esta é a melhor estratégia. O que a gente vê de situações, né, de pessoas que decidem agir por conta própria, de vingarem, né, de se vingarem
por conta própria, principalmente as pessoas que não conhecem a Deus. Mas aqui eu estou falando com pessoas, né, que conhecem a Deus, que eh, conhecem a palavra, e a palavra do Senhor ela sempre vai nos convidar a ir na contramão do mundo, né? A agir diferente do que nós agiríamos se estivéssemos no mundo. Então, por estar na caminhada com Deus, o Senhor nos convida a agir de forma diferente. E é por isso, né, que eu acredito que o salmista, ele entendeu isso, porque ele permaneceu em oração, né? Ao invés de se vingar, ele fala que eu permaneço em oração, né? Então ele agiu de forma oposta à vingança. Ao invés de se vingar, ele se coloca em oração. Então, é, é uma postura que nem sempre vai ser fácil, né, de tomarmos, mas é a mais correta. Então, se você hoje você se sente, né, injustiçado, injustiçada, se você eh, foi maltratado ou maltratado, né, hoje o salmista ele te ensina uma lição valiosa através da palavra do Senhor. Permaneça em oração. Não queira agir por conta própria. Não queira se vingar por conta própria, né? Tem pessoas que ficam até eh, remoendo a situação, né, na cabeça e ficam imaginando N formas do que fazer, né, até mesmo de se vingar. Mas o Senhor nos convida a colocarmos esse tipo de situação, quando passarmos por esse tipo de situação, a nos colocar em oração, né. Então você pode colocar tudo isso em oração ao Senhor, e você pode colocar toda essa situação nas mãos do Senhor, né. Então, assim, Paulo ele vai falar, né, para a gente não procurar se vingar, mas deixar com Deus a ira. Então é isso que nós temos que fazer. Essa é a postura correta que temos que ter, de nos colocar diante do Senhor, colocar toda injustiça, toda situação diante do Senhor e deixar que Deus cuide dessa situação. Porque muitas das vezes, se agirmos por conta própria, né, nós vamos colher frutos disso, né? E nem sempre, aliás, acredito que na maioria das vezes não vão ser frutos bons. Se agirmos por conta própria, se decidirmos nos vingar por conta própria. Mas quando colocamos nas mãos do Senhor, nós estamos tendo uma atitude de sabedoria. Então, não é fácil, mas é a atitude correta. É uma atitude sábia. Então, sempre que você passar por situações assim, vá até o Senhor e aprenda com o salmista. Eu permanecerei em oração. Então, permaneça em oração, abra o seu coração, coloque tudo para o Senhor e deixe Deus cuidar da situação. Não queira você cuidar por conta própria. Amém? Então, hoje uma palavra é um tema um pouco diferenciado, mas necessário, né? Porque todos nós já passamos, ou talvez você que está me ouvindo esteja passando por uma situação assim. Então, coloque nas mãos do Senhor. Amém? E permaneça em oração. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia e até o próximo devocional. Fiquem com Deus.